Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um tema crucial para o sucesso de qualquer empresa, a definição dos melhores indicadores para o acompanhamento da sua estratégia de negócio. Vamos explorar quais são os principais indicadores, suas características e como implementar um processo eficaz de acompanhamento de resultados. Este conteúdo é especialmente relevante para empresários, empreendedores e profissionais que pretendem otimizar suas operações e melhorar os seus resultados. Antes de começarmos, quero agradecer à Ajo Rio pela oportunidade de poder compartilhar esse conteúdo com vocês. Sou João Mendes, advisor da Stema, uma empresa de soluções de estratégia e marketing e grande parceira da Ajo Rio. Hoje vou bater esse papo com vocês sobre esse tema que é extremamente importante para a gestão de empresas de qualquer tamanho e segmento. Mas e quem é João Mendes? Sou economista, com pós-graduação em finanças e sempre tive os números como grande parceiro em toda a minha jornada profissional. E é uma jornada profissional de mais de 20 anos de atuação em grandes empresas, passando em diversas áreas de acompanhamento do negócio, desde planejamento de marketing, planejamento comercial, inteligência competitiva, orçamento, entre outras. Além disso, também atuei como consultor autônomo em diversos projetos de implantação de processos de acompanhamento de performance. Vamos ao que interessa? Nosso bate-papo aqui hoje é sobre indicadores. Mas falar de indicadores tem um pré-requisito principal que é planejamento. Afinal, como saber se o resultado apurado de um indicador é mesmo bom? Por exemplo, vendas em crescimento. Suas vendas aí na sua empresa estão crescendo. Um bom resultado, certo? Mas e se esse crescimento for menor que o crescimento dos seus concorrentes? Ou então, se esse crescimento for acompanhado de uma queda significativa no preço médio do produto? Será que a avaliação desse resultado continuará sendo a mesma? Antes de sair acompanhando um monte de indicadores, precisamos ter parâmetros para comparação. Por isso o planejamento é tão importante. É nesse momento que definimos quais os melhores indicadores a acompanhar e com quais expectativas a acompanhar. Esse é o ponto inicial de tudo, beleza? Aqui na Stema temos uma solução que ajuda empresas no seu planejamento estratégico. E em breve falaremos desse tema aqui. Então estamos combinados que falaremos de indicadores de acompanhamento de um negócio aqui, tendo como premissa o planejamento. Com isso alinhado, vamos avançar um pouco sobre cada tipo de indicador, o que cada um avalia, a complexidade de apuração, periodicidade e outros aspectos envolvidos. Vamos começar falando dos indicadores gerais. O que são os indicadores gerais? São aqueles que toda e qualquer empresa conhece. Por quê? Porque eles são extremamente importantes e relevantes, e sem eles, nenhuma empresa tem condição de se manter operando. Quais são eles, né? Vendas, você precisa saber quanto você está vendendo, quanto que essa venda gera de receita, né, do seu faturamento, e quais são as despesas totais da sua empresa. São os 3 indicadores fundamentais e que toda e qualquer empresa, independente do tamanho, de alguma maneira consegue acompanhar e apurar. Indicadores comerciais são aqueles que avaliam o desempenho comercial de forma ampla. Eles podem ter diversos desdobramentos a depender da estratégia do planejamento da empresa, quer seja a abertura por canal, por segmento de cliente, por tipo de plano, entre outros. O primeiro indicador comercial é o volume de vendas, um indicador geral que avalia, né, a performance comercial total de uma companhia. Então ele pode ser medido tanto em quantidades, né, físico quanto em financeiro, e avalia o volume total de uma empresa em um determinado período, tá bom? O volume comercial total de uma empresa em um determinado período. Valor médio de compra indica em média quanto cada cliente gasta no momento da compra. É um indicador fundamental para o planejamento e a estratégia de marketing de cada empresa, né? É o nosso famoso ticket médio. Mix de produto. Esse indicador demonstra como estão as vendas das empresas em relação ao seu portfólio total, ou seja, sua cesta de produtos. Então você pode ter a venda de mais de um produto para o mesmo cliente, pensando aqui em joias, você pode ter a venda de um anel, de um brinco, de um colar. Você pode ter a venda do mesmo produto para diversos segmentos diferentes, e aí aqui eu penso, por exemplo, e aí o que varia o preço? Normalmente tem a ver com os segmentos de cliente e atuação diferente. Então, no impostos acontece muito isso, né? A gasolina que a gente compra é a mesma e o preço varia conforme a região. E você pode ter também preços diferentes para clientes diferentes, produtos e preços diferentes, né? Então, esse indicador ele é muito utilizado por empresas para você endereçar a sua estratégia de rentabilidade. Então, você exige um mix mínimo de venda, mesmo batendo faturamento, você tem que ter vendas de determinados produtos, porque normalmente se endereça aí uma estratégia de rentabilidade envolvida. Despesas comerciais são aquelas despesas diretamente associadas à venda. Então, comissões, despesas de campanhas, né, despesas com marketing, são aquelas despesas feitas para alavancar as vendas, né? O acompanhamento desse indicador permite você entender qual que é a sensibilidade do seu negócio ao investimento em vendas e qual que é o teu custo
para vender. É um indicador super importante de acompanhar. Taxa de conversão de vendas. Métrica utilizada para medir a qualidade do processo comercial. Ela é a relação entre a venda real e a venda potencial, ou seja, os clientes potenciais. A métrica muito utilizada para ambientes de venda direto, como lojas físicas, e-commerce e telemarketing. Pensando no canal digital, um indicador muito relevante é a taxa de abandono de carrinho. O que é isso? É o percentual de clientes que enchem um carrinho ou colocam algum produto no carrinho e não completam a venda. Esse indicador ele é muito utilizado para embasar campanhas de recuperação de vendas. Indicadores de clientes são métricas que nos ajudam a entender o comportamento do cliente dentro da jornada com a nossa empresa. São métricas fundamentais para o desenho de qualquer estratégia dentro de uma empresa. E o primeiro indicador é a base de clientes, que é o total de clientes em sua carteira. A partir desse indicador, você pode ter diversos desdobramentos, como, por exemplo, a posse de produtos, indicando quais clientes que têm, por exemplo, um produto e poderiam, por perfil próximo, ter um ou mais produtos adquiridos dentro da carteira. Custo médio de aquisição do cliente. Mede os custos relacionados à aquisição de cada cliente. É uma métrica fundamental para a definição de qualquer estratégia comercial, pois a partir dela você consegue entender se os seus custos estão aumentando ou diminuindo e se isso está refletido também no teu preço. Então, conforme o teu custo aumenta e o teu preço está igual, tua margem está diminuindo. Se você está conseguindo diminuir o teu custo e mantendo o preço, tua margem está aumentando. Então, é um indicador fundamental de ser acompanhado por conta da estratégia de rentabilização do negócio. Taxa de retenção de clientes, né? Mostra o percentual de clientes que voltam a comprar o produto. Uma alta taxa de retenção mostra um nível alto de satisfação e lealdade ao produto, marca. Indicadores operacionais são aqueles que demonstram a eficiência e a eficácia da nossa operação. Vamos a eles? Giro do estoque. Acompanhe o tempo necessário para que você renove o estoque em determinado tempo. O estoque dura um mês, você compra o estoque para fazer a venda daquele mês. Ou é quinzenal, ou às vezes é trimestral, anual. E isso determina muito sobre a sua estratégia de compra, de venda e determina, às vezes pode ajudar a determinar questão de campanhas comerciais, porque às vezes a capacidade do teu estoque pode impactar nessas campanhas, então é um indicador super importante, operacional e super importante. Tempo de entrega é o tempo entre a compra junto ao fornecedor e a entrega desse material, desses produtos no estoque. E esse é um indicador super relevante, porque junto com o giro de estoque, dá qual que é o prazo médio que você tem para fazer a tua estratégia de compra de mercadoria para venda. Então ali, e aí isso impacta em estratégia de preço, de novo, em estratégia comercial. Então é um indicador super relevante também de se acompanhar. Taxa de desperdício. Mede a quantidade de materiais, recursos ou produtos que são perdidos durante um processo de produção ou operação de uma empresa. Esse indicador é crucial para avaliar a eficiência e a sustentabilidade das operações de uma empresa, permitindo identificar áreas onde melhorias podem ser implementadas para aumentar a produtividade ou reduzir perdas. Indicadores financeiros demonstram a saúde financeira da nossa empresa, da nossa operação. Os dois primeiros são aqueles indicadores gerais de receita e despesa total. Receita total, que é todo o faturamento da empresa em determinado período, e a despesa total, que é todo o gasto da companhia também em determinado período. Lucro, indicador super conhecido e que corresponde pela diferença entre as receitas e despesas. É muito comum, e por isso eu vou citar as três formas mais comuns aqui de acompanhamento, que já tem algumas diferenças entre elas aqui. Lucro bruto é a diferença entre as receitas totais e as despesas da operação. Não leva em conta aqui impostos, juros, despesas indiretas e despesas operacionais. Lucro operacional é o lucro bruto menos as despesas operacionais. Então, despesas de salário, aluguel, despesas administrativas. É o famoso lucro antes dos juros e dos impostos. Lucro líquido é o lucro operacional menos juros e impostos. É a métrica mais comum de medição de lucro. Esse é o valor final que a empresa retém após todas as deduções operacionais e de juros e de pagamento de impostos. O lucro líquido é o indicador mais comum para medir a rentabilidade geral de uma empresa. Margem operacional, um indicador financeiro que mede a eficiência operacional de uma empresa, mostrando o percentual de receita que se transforma em lucro operacional. Em outras palavras, a margem operacional demonstra quanto cada real de receita se transforma em lucro antes de juros e impostos. Despesas financeiras são os custos associados ao financiamento das atividades de uma empresa. Elas incluem principalmente juros pagos sobre financiamentos, empréstimos e outras formas de dívidas adquiridas pela empresa. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o termo financeiro que se refere à medição das entradas e saídas de dinheiro de uma empresa em determinado período. Essa medição é essencial para avaliar a liquidez e a saúde financeira da empresa. Endividamento. A métrica financeira
que demonstra o nível da dívida de uma empresa em relação ao seu patrimônio ou seus ativos. Investimentos. Mostra como está o posicionamento da empresa em relação ao médio e ao longo prazo e a sua sustentabilidade. CAPEX, investimento em marketing, investimento em produtos e tecnologia e investimento em recursos humanos. ROI, retorno sobre investimento. É um indicador financeiro que demonstra a rentabilidade de um investimento. Ele mede o retorno obtido em relação ao custo do investimento, proporcionando uma maneira simples de comparar a lucratividade de diferentes investimentos e ou projetos. Indicadores de qualidade e satisfação. Demonstram o posicionamento da empresa em relação aos seus processos. Quando pensamos em satisfação do cliente, tem dois indicadores que a gente acompanha e que tem algumas diferenças. A gente está falando aqui deles. São o NPS, que ele é voltado para um índice global de satisfação do cliente, e ele procura responder a seguinte pergunta: o cliente estaria disposto a indicar nossa marca para outras pessoas? E o outro é o CSAT, que ele mede a satisfação em cada contato do cliente com a empresa. Então ele é um indicador de mais curto prazo, é mais latente. Em cada contato, a cada problema, a cada tipo de demanda, qual é a satisfação do cliente? Tempo médio de resposta. É o tempo médio que a empresa demora para responder cada uma das demandas do cliente. Quanto mais rápido for a resposta da empresa, melhor vai ser a experiência do cliente. Qualidade do produto. Indicador que acompanha a taxa de retornos e ou devoluções dos produtos. Indicadores de engajamento. Medem o nível de interesse e envolvimento de indivíduos com uma organização ou produto, clientes ou colaboradores, marca, produto ou serviço. Satisfação no trabalho. São pesquisas que procuram demonstrar como é que está a satisfação do colaborador com a empresa em que ele está atuando no momento. Indicadores de produtividade. Produtividade por empregado e horas trabalhadas versus horas produtivas. Interação com a marca. Indicador super importante e que diz respeito à atuação da empresa nas redes sociais. Canal hoje fundamental para a divulgação da empresa, da marca e de toda a estratégia da companhia. Outro indicador super importante quando pensamos em engajamento é o programa de fidelidade. Acompanhar a evolução desse programa é super importante para entender como anda o engajamento da marca e da empresa. Bom, pessoal, mostrei para vocês aí alguns dos indicadores de performance mais comuns quando pensamos em acompanhamento de resultados. Mas desses indicadores apresentados, quais são os mais aderentes ao modelo de negócio de vocês? Partindo de uma premissa de indicadores mínimos, sugeri uma cesta de indicadores, considerando tudo que falamos aqui hoje. Mas vale sempre ressaltar que uma seleção de indicadores mais assertiva tem sempre como premissa um processo de planejamento estratégico feito anteriormente, tá bom? Então vamos lá. Volume de vendas, né? Quantidade e faturamento, receitas e despesas totais. Esse aí eu tenho certeza que vocês já acompanham, então, mas tem que fazer parte, né, de qualquer cesta mínima de indicadores. Ticket médio por produto, taxa de conversão, né, que é o percentual de visitantes de site ou loja que realizam a compra. E isso a gente pode fazer fazendo a comparação entre canais físicos e canais digitais. Custo médio de aquisição do cliente, super importante de acompanhar. O retorno sobre investimento em marketing. Engajamento em mídias sociais. Então, curtidas, comentários, compartilhamentos e seguidores, tanto no LinkedIn, Instagram, Twitter, TikTok, com a mídia que está cada vez se apresentando aí como alternativa. Pensando em canais digitais, a taxa de abandono do carrinho é um indicador super relevante de acompanhar. Pensando aqui no relacionamento com o cliente, na satisfação, a sugestão aqui é é acompanhar o NPS. Giro do estoque, que eu imagino que seja acompanhado por vocês, que é o número de vezes que a gente renova o estoque em determinado período de tempo. Acompanhamento da qualidade do produto, né? Então taxa de produtos com defeito, taxa de retorno, devoluções, né? Reclamações. E aí, indicadores financeiros mínimos, que seriam o lucro líquido e a margem operacional. Isso aí seria uma sugestão de cesta mínima, e que muito provavelmente não é suficiente para atender a necessidade de cada um dos negócios, mas poderia ser Se você não está acompanhando algum desses aí, de repente você poderia pensar em acompanhar, mas, de novo, reforçando, e aí super importante isso realmente, assim, que você faça a seleção de indicadores a partir de um planejamento estratégico. É muito importante ter esse momento de você pensar o seu negócio e, a partir desse planejamento, fazer a seleção dos indicadores. E como implementar um processo eficiente de acompanhamento de resultados na sua empresa? Sei que eu estou sendo repetitivo, mas um processo de acompanhamento de indicadores de performance tem necessariamente como premissa a realização de um processo de planejamento estratégico anterior. Considerando o processo de planejamento estratégico, a gente tem 3 pilares para a implementação de um processo de acompanhamento de indicadores. Primeiro, estabelecimento de objetivos e metas. É essencial que a gente consiga definir objetivos claros para cada indicador selecionado. Definir metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado. Definição das ferramentas e tecnologias para acompanhamento.
selecionar uma ferramenta com uma tecnologia específica, criar a cultura de acompanhamento de resultados através da ferramenta selecionada, fazer esse acompanhamento através de painéis e dashboards, porque a parte gráfica ajuda muito no acompanhamento do resultado, e ter muito bem definido entre todos qual a fonte da informação de cada indicador e com qual periodicidade a apuração de cada indicador será feita. Quanto mais regular for a apuração de cada indicador, mais fácil vai ser de entrar na cultura, mais fácil vai ser o acompanhamento e a disseminação daquele indicador em todas as camadas da empresa. Bom, pessoal, finalizamos aqui o nosso bate-papo. Queria novamente aqui agradecer a Ajorio pela oportunidade de poder compartilhar esse conteúdo com vocês. Espero que esse conteúdo tenha utilidade para vocês aí no cotidiano e na vida aí de empreendedorismo que vocês têm. Se tiverem alguma dúvida ou precisarem de alguma ajuda para a implementação de processos de acompanhamento de indicadores de negócio, nós da Estema podemos te ajudar. Entre em contato com nossos profissionais através do site ou do WhatsApp. Muito obrigado e até uma próxima.